Excelsior! Next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. Escrever esse vídeo tá sendo um desafio, porque eu não consigo encontrar as palavras certas pra convencer vocês, o que pra mim parece muito óbvio. Esse filme vai ser um sucesso de bilheteria e de crítica. Não só isso, mas vai redefinir como a gente, enquanto público, encara filmes de super-herói em geral, dando fim ao papo de fadiga de filmes de super-herói e ainda dando sobrevida para o Quarteto Fantástico, que chega 2 semanas depois. Mas como convencer alguém disso? Como convencer que esse filme não só carrega o mesmo nível de importância para o subgênero, desde... Não... Ainda não. Isso. Como convencer alguém que esse filme Superman de 2025 tem a mesma importância para o subgênero que o dito primeiro grande filme de super-herói? Acontece que desde que eu comecei a escrever esse vídeo, eu já vi os primeiros 30 minutos do filme, no evento do Superman no Rio, o que interfere um pouco as minhas expectativas com o que de fato está no filme, já que algumas suposições minhas viraram certezas. Mesmo assim, eu decidi fazer esse vídeo, também porque eu já tinha a thumb pronta, porque as minhas expectativas vão além do que está na tela ou do que está no quadrinho para a tela. Deixa eu explicar. Sabe, eu nunca amadureci de verdade para além de super-heróis. Quando eu era criança, uma vez até uma tia minha veio falar comigo e disse que uma hora essa fase vai passar e tal. Às vezes outra eu me pego pensando naquele momento e o quão distante eu estou de ser aquela hipotética futura pessoa, sabe? Essa frase na verdade teve efeito contrário, porque eu me convenci ao longo desses anos que essa frase fez eu me apegar cada vez mais a essas histórias, e principalmente ao arquétipo de super-herói. Se eu tava fadado a achar bobo ou superficial um dia, então que eu gastasse energia hoje para provar para mim mesmo amanhã que eu não estava perdendo tempo com algo vazio de significado. Passei boa parte da minha adolescência e o início da vida adulta construindo a minha visão de mundo em volta dessas histórias. Claro, eu cresci a partir de outras obras, outras artes, mas nunca nenhuma delas pareceu tão importante ou tão profético. É da natureza da ficção científica anunciar o amanhã, mas nunca nenhum outro subgênero anunciou um futuro tão brilhante. Uma utopia que não é inocente em subestimar a existência eterna do conflito, mas que apresenta no transhumanismo, que é quase realidade para nós hoje em dia, uma solução do indivíduo para alguns problemas de ordem coletiva. Mulheres e homens de fibra que estão dispostos a sacrificar as próprias necessidades para ajudar seus conterrâneos, sem precisar apelar para a extrema violência ou cinismo. Em seu livro Superdeuses, Grant Morrison introduz um conceito que distingue dois tipos de roteiristas quando tem que escrever uma história em um universo muito distinto do seu. Ele distingue um viajante do nosso mundo para outro mundo fictício entre missionário e antropólogo. Sem me estender muito, já que vou fazer um vídeo sobre o assunto, o antropólogo se adapta à lógica e à cultura do universo que se inseriu, e o missionário dita para esse novo mundo como ele deve ser. Olhando agora, depois do DCU ter se recolhido de vez para apenas memória, é possível apontar como que os criativos da Warner enxergavam o universo DC e seus elementos. Eles enxergavam como um missionário, alguém que entendia certas características, como o Batman não matar ou usar armas de fogo, ou a arquitetura Art Deco de Metrópolis, como incongruentes pelo ponto de vista de alguém que existe no nosso universo. Alguém pode argumentar que é irracional, ou ilógico, ou irrealista um Batman não matar os vilões. Não é, mas isso é papo para outro vídeo, usando o que a gente entende por nossa realidade. Mas isso faz desses filmes uma adaptação dos quadrinhos para o que esses realizadores percebem por realidade, não uma adaptação dos quadrinhos para o cinema. Boas adaptações entendem as diferenças entre uma realidade e a outra, e espertamente apontam essas diferenças sem precisar distorcer para caber na nossa visão de mundo. Claro, andar com cueca por cima da calça pode ser considerado ridículo para a nossa realidade, mas talvez na realidade do Clark existe todo um motivo cultural por trás, algo que Morrison menciona sobre os trajes kryptonianos. Mas não é preciso! Andar com cueca por cima da calça pode ser também algo que é pura e simplesmente aceitável no universo desses personagens. Muito se argumenta do que se deve ao fracasso do final do DCU, mas o que eu entendo disso tudo é: diferente de ser fiel aos quadrinhos, seja lá o que significa isso, a abordagem do DCU, desde sua concepção, tem sido a de um missionário, obcecado com a própria verdade e com a própria lógica. E as pessoas perceberam isso, mesmo que inconscientemente. Era como um indicador enorme apontado para nós da tela dizendo: isso que você vê valor é idiota e não cabe no que eu entendo por realidade, então vou ignorar. Ao contrário do que foi feito antes, James Gunn já provou que pensa como um antropólogo, na maioria das vezes, adaptando a si mesmo para essa realidade, não o contrário. Gunn, em Guardiões da Galáxia, se viu em uma posição que precisava adaptar um guaxinim falante que tinha inteligência aumentada. Ao invés de descartar essa ideia, ele escolhe por chamar atenção para essa disparidade entre a nossa realidade e a realidade do filme, sem tirar gratuitamente essas características do personagem. E com seu Superman não pode ser diferente.
Ao contrário de outras versões que tentam ver como que o personagem seria na nossa realidade, fatalmente tirando o Superman do amanhã e trazendo para hoje, Gunn é o único que atualmente entre os grandes diretores de filmes baseados em quadrinhos que teria coragem para adaptar Superman em toda a sua gama de características e toda a loucura sci-fi da Era de Prata. Se faz necessário em uma história do Super-Homem uma explosão de criatividade e de ficção científica que somente o James Gunn, em filmes de quadrinhos, poderia proporcionar. Ele é o único disposto a se jogar de cabeça nas loucuras da Era de Prata e montar um roteiro coeso e suficientemente inspirado. Seus filmes também têm muito coração e humanidade, que é fundamental para uma história do Homem de Aço. Se você viu o vídeo dos 30 minutos, sabe que eu já considero David como o Superman definitivo dos cinemas. Mas eu não vi o filme todo ainda, claro, então ainda tenho expectativas. Eu espero que esse Super-Homem se posicione no DCU como o ápice de que um super-herói pode ser, a solução definitiva. Tipicamente, o super-herói surge como um arquétipo que tem como uma das características combater a violência particularmente urbana ou ameaças de ficção científica, alienígenas, robôs, monstros, entidades cósmicas, etc. Isso coloca o super-herói como um tipo de personagem agente de soluções de histórias de ficção científica. O que eu quero dizer é o seguinte: histórias de ficção científica não são apenas histórias que possuem temática científica, ou cientistas, ou diálogos sobre ciência, mas que têm problemas humanos e soluções apresentadas através da perspectiva ou da ação científica. Todas essas ameaças sci-fi são eventualmente confrontadas por super-herói que fatalmente também surge por meios científicos. Batman pode não ter poderes, mas ele usa da racionalidade da ciência para deduzir crimes e capturar vilões. Os X-Men surgem a partir da radiação emitida pela era nuclear. Homem-Aranha, Hulk, Homem-Formiga, todos esses surgem também através do novo mundo da teoria quântica e atômica. Flash surge após um acidente de laboratório e usa sua sagacidade científica para combater crimes em Central City. Todos esses são soluções ambulantes geradas pela ação científica. O super-herói é a arma de atordoar que anda e fala. Então, não apenas o Superman de Corman Sweat tem que se apresentar como uma solução para problemas futuros, no campo do individual, obviamente, mas também tem que ser moldado pelo filme para que seja indiscutível que ele é um ser humano, mesmo com todas as diferenças. Caso contrário, ele não poderia se apresentar como solução nenhuma para problema nenhum. E é aí que se encontra o problema de enxergar o personagem como Deus. Ele não é a solução alheia à humanidade, mas sim o que nós podemos fantasiar ser no mais longínquo horizonte das nossas capacidades. Mas isso é papo para outro vídeo. Seu super-homem também precisa ser do tipo que tem uma bússola moral forte, que não faz concessões simples quando há vidas em jogo, e que quando comete erros, comete por agir, não pela inação. Ele precisa ser, como eu falei no vídeo anterior, de fato o homem da ação, no sentido que antes de esperar que as coisas fiquem melhores e que seus medos passem, ele vai e faz. Precisa também ser politicamente orientado e relevante. Existe uma falácia de que o super-herói, especialmente o Superman, precisa ser sanitizado de todo e qualquer discurso político, de forma que apele apenas para o mais comum dos sensos comuns. Mas isso não poderia ser mais longe da verdade. Claro, existem áreas que o personagem se distancia disso, novamente para ser mal adaptado às fases que o homem passa, trazendo o homem do amanhã para o hoje. Mas em sua concepção, o super-homem é um agente pela justiça social e pela tolerância. E um personagem forte e notável como o super-homem expressando perspectivas políticas que tivessem análogo ao que acontece na nossa realidade seria ideal. E claro, para tirar o elefante da sala, Superman não pode ser apenas uma metáfora direta e descarada de Jesus Cristo. Existem similaridades, sim, mas é preciso também que seja levado em consideração a longa tradição de heróis clássicos que o Super-Homem carrega, desde Sansão até Hércules ou Moisés. O filme em si precisa apenas funcionar. Precisa ser algo como o Homem-Aranha 1 foi à época. Precisa apresentar o personagem e os coadjuvantes, não os furtando de suas características mais marcantes, e ser bom o suficiente para que as pessoas queiram ver mais dessas histórias. E esse filme precisa ser isso. Me dói dizer, mas os quadrinhos não são mais suficientes para convencer gerações que a perspectiva do super-herói é pioneira. Por mais que existam ondas de consumo, os quadrinhos se fixaram com um mídia de segunda categoria. É o cinema que precisa apresentar para o mainstream esse mundo. Mas isso não pode ser feito se a percepção do público ficar afetada por conta de uma má adaptação. Diferente do que vinha sido feito anteriormente pela DC Warner, pelo menos até chegar ao fim do pesadelo coeso que era o DCU de Snyder, esse filme não pode se apresentar como um filme só para adultos, ou só para crianças. Tem que ser o tipo de filme esperto o suficiente para apelar para todos os quadrantes, mesmo que usem de qualidades dos ditos desenhos de sábado de manhã. Inclusive, 1/2 desses desenhos de sábado de manhã tem mais coração e são mais sinceros que toda a filmografia do DCU, já que não tentam se mascarar com o que não são. Um filme do Super-Homem que funcione, apenas na questão técnica da coisa, seria suficiente para dar fim à falácia da fadiga de filmes de super-heróis.
Essa bobagem tem origem depois do cinema mainstream ter apresentado uma longa sequência de filmes que tinham personagens que pareciam super-heróis, mas que não apresentavam discussões sobre o subgênero. O último filme que de fato discutiu o que significava esse arquétipo foi Aranha Verso 2, ou The Batman, ambos sucessos de crítica e de bilheteria. Não, as pessoas não estão cansadas de filmes de super-herói, estão cansadas de filmes que parecem ter super-heróis, mas que só existem para avançar a trama, nada mais. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter visto o filme, então espero que eu sinta que essas expectativas foram alcançadas, ou até mesmo superadas. Fiquem ligados que os próximos vídeos irão mais a fundo nas coisas que eu passei superficialmente aqui. Que esse filme seja tudo aquilo que precisa ser, divertido, instigante, emocionante, e que com tudo isso consiga fazer com que esse subgênero precisa mais do que tudo, uma total mudança de paradigma. Que esse filme seja tudo o que precisa ser para se conectar às pessoas e discutir o arquétipo de super-herói de uma forma que nunca foi feita no cinema. Que isso seja suficiente para reacender o interesse das pessoas em filmes desse tipo. E que ajude para que esse amanhã seja um pouco mais brilhante do que ontem.